No vídeo de hoje, a gente vai falar de container na construção civil, as vantagens e desvantagens desse método construtivo. E aí pessoal, aqui é o Guilherme da GM Arquitetura, e antes da gente começar esse vídeo, já clica no botãozinho aqui embaixo, deixa o seu like, que é muito importante pra gente fortalecer o canal. Então bora pro vídeo. Pessoal, as construções em container, elas vêm crescendo e vêm ganhando popularidade no mundo inteiro. Além do aspecto moderno e industrial, ela surge como alternativa mais sustentável na área da construção civil. Mas o que é um container? Você sabe o que é um container? Então pessoal, um container ou contentor nada mais é do que uma caixa feita de aço ou de alumínio que é muito resistente, muito bem estruturada para resistir ao uso constante no transporte de mercadorias de diversos tipos. É resistente à chuva, a incêndio e a outras intempéries. Geralmente, esse transporte é feito dentro de navios que fazem um comércio exterior entre o Brasil e outros países aliados. Muita gente não sabe é que a composição do aço do container vai um pouco de cobre e um pouco de fósforo. Os elementos químicos, fazendo com que ele ganhe propriedades anticorrosivas. Isso aumenta muito a resistência e a vida útil do aço e do container inteiro em si. Então tem algumas pessoas, alguns clientes que falam assim pra mim: Ô Guilherme, mas aço na chuva vai estragar. Olha, meu querido, eu te garanto que não vai estragar não. Então pessoal, a vida útil de um container fazendo transporte de carga no mercado náutico é de 8 anos, por uma questão de segurança para as mercadorias e para quem vai consumir aquela mercadoria, seja eletrônicos ou alimentos. A resistência dele pode chegar a 90 anos fora desse mercado náutico, fora da função de transporte de carga. E é aí que entra a função dele na construção civil para montar ambientes e compor prédios e construções, tanto residências, comércio e indústria. Pessoal, então nós temos dois tipos de container que nós podemos usar na construção civil. O primeiro é o container marítimo comum. Ele é feito de aço cortem, ele é muito resistente à corrosão, só que ele é deficiente no isolamento térmico e no isolamento acústico. O segundo tipo é o container reefer. Ele é utilizado para transporte de carga congelada. Normalmente ele é feito de alumínio e ele tem uma resistência à parte térmica maior. Então eu vou falar um pouco agora com vocês das vantagens e desvantagens da utilização do container na construção civil. Eu fiz uma pequena lista aqui daquilo que eu acho que são vantagens e das desvantagens, baseado na minha experiência em projetos com container e em obra. E se você sentiu falta de alguma coisa, se você já pesquisou alguma coisa de container ou se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, me pergunta que eu vou tentar tirar essa dúvida, ou se você acha que tem que acrescentar alguma vantagem ou alguma desvantagem em uma dessas duas listas, vocês também coloquem aqui e a gente conversa a respeito. A primeira vantagem que a construção utilizando o container nos traz, eu acho que é a obra mais limpa. O fato de você já trazer para a obra, para o terreno, o container inteiro te proporciona uma obra mais limpa pelo fato dele já ter o piso, já ter as paredes, já ter o teto. Você não tem que construir tudo isso. Logo, para fazer as aberturas de porta e esquadria, parte de serralheria, ela é bem mais limpa que a construção tradicional em alvenaria. Então, a primeira vantagem para mim é a obra mais limpa. Pessoal, para mim, a segunda vantagem, então, seria a questão da rapidez. Uma obra tradicional feita de alvenaria, por exemplo, que duraria 12 meses para ser executada, feita em container, ela demora normalmente, quando bem administrada e bem programada, 3 vezes menos tempo. Então, se a obra fosse durar 12 meses, ela duraria apenas 3. A terceira vantagem, pessoal, é a economia de recursos naturais. O fato do container já vir pronto para a obra te possibilita só gastar recursos naturais como pedra, areia, cimento e ferro na fundação da sua construção. Depois que você colocou o container em cima, você só precisa acrescentar o tratamento termoacústico, elétrica, hidráulica, telhado muitas vezes, elementos que te possibilitem finalizar a obra. Os recursos naturais básicos para a composição de uma obra como a de alvenaria não são necessários. Pessoal, a quarta vantagem é a reutilização de material. Uma vez que você faz aberturas num container, por exemplo, para inserir portas e janelas,
você pode reaproveitar aquele material metálico que você está retirando originalmente do container, você pode reutilizá-lo em outras etapas de obra, para fazer fechamento, utilizar a chapa para fazer portas, portões, entre outros elementos de decoração e que você conseguir reutilizar na obra. A quinta vantagem é a flexibilidade. Além da construção ela poder ser montada, desmontada e transportada para outro terreno, outra cidade, existe a questão modular que permite melhores soluções arquitetônicas, mais praticidade na hora de executar a construção e efetuar essa montagem e essa desmontagem. Pessoal, a sexta vantagem é o baixo custo. Quando bem administrada, quando bem gerenciada, uma obra pode chegar a 30% mais barato do que uma construção tradicional feita de alvenaria. A vantagem é a durabilidade. O container ele é projetado para ter uma vida longa por conta das intempéries na função de transporte de carga. Então, na construção civil, depois que ele passa por um tratamento, isolamento térmico, isolamento acústico, ele passa pelo processo de pintura para ser inserido como construção dentro de uma cidade, dentro de um terreno, a vida útil dele agora na área da construção civil aumenta muito, tanto quanto uma construção tradicional feita de alvenaria. A oitava vantagem, na minha opinião, é o preparo do terreno. Você quase não precisa fazer um preparo no terreno para receber os containers. Ele precisa de apenas 4 pontos de apoio. Eu sempre coloco 6 pontos de apoio por uma questão de segurança e garantia. Normalmente você não precisa fazer um trabalho complexo de fundação nem de terraplanagem. O terreno estando plano e tendo os pontos de apoio nas extremidades do container já é o suficiente para ele poder chegar na obra e já ser transformado para virar sua residência ou seu comércio. Pessoal, a nona vantagem seria melhor permeabilidade no terreno. Não é regra, mas para você poder colocar um container no seu terreno, você não precisa impermeabilizar a área que ele vai ocupar. Os 4 pontos de apoio, que são as bases, a fundação para receber o container, essa sim, você tem que fazer pontos de apoio de concreto com ferro para poder apoiar ele. Mas não necessariamente o espaço que ele ocupa na parte de baixo ele precisa ser pavimentado. Você pode deixar o terreno do jeito que ele é. Se for necessário, colocar inclinação para queda de água para lá. Eu normalmente não aconselho, mas você não precisa pavimentar. Então, a construção em container, em alguns casos, ela melhora a permeabilidade no terreno. A 10ª e última vantagem que eu achei que seria pertinente colocar aqui na lista é a menor manutenção. Por ser uma construção mais robusta, com um material mais resistente, que é o aço, no caso do container comum marítimo, o aço Corten, que tem propriedades à corrosão e uma maior resistência, nos permite dar menor manutenção nessa construção. E um outro ponto seria a pintura. No metal, ela pode ser automotiva, logo a vida útil dela é maior. Então, diferente de uma construção em alvenaria que a cada 1, 2, às vezes 3 anos forçando, você tem que refazer toda a pintura da sua residência ou do prédio em questão, a pintura na estrutura metálica do container, ela tem a vida útil maior, assim como o próprio container tem uma vida útil maior dentro da obra. A desvantagem da utilização do container é que o seu terreno ele precisa ter espaço para manobra do container em si e do guindaste que vai operar para poder colocar um container no lugar. A desvantagem é que requer mão de obra especializada, principalmente no corte das portas e esquadrias. Pessoal, a terceira desvantagem é que requer um cuidado especial no isolamento térmico e no isolamento acústico. O container ele é um excelente condutor de calor e tem um péssimo isolamento acústico. Quarta desvantagem: por se tratar de um novo tipo de construção, nós não temos uma legislação adequada, nem no Código de Obra, nem nos planos diretores de muitos municípios Brasil afora. Além do nosso cliente não conseguiu financiamento para esse tipo de obra. Quinta desvantagem: dependendo do que o container transportou na sua vida enquanto transporte de carga, pode ter vestígios que contaminam o interior do container. Então você tem que se preocupar com a descontaminação dele. Esse quinto item como uma desvantagem porque existe o comércio de containers que tem vestígios contaminantes na parte interna. Eu particularmente não utilizo nos projetos esse tipo de container. O fornecedor que eu compro e levo ao meu cliente, ele fornece um laudo que o container apenas transportou carga seca. O que é a carga seca? Equipamentos eletrônicos, certo? Computadores, celulares, tablet, tudo que é equipamento eletrônico, por exemplo, é um tipo de carga seca. É um tipo de carga que não gera contaminação no interior do container, então torna esse container muito bom
para a construção civil. Então, pessoal, se você vai fazer uma obra em container, você tem que se certificar de que esse container transportou carga seca, que ele não esteja contaminado. Você pode pedir um laudo para quem está te fornecendo, está te vendendo o container, um laudo que vai dizer exatamente o que o container transportou enquanto ele estava no mercado náutico, para garantir que a sua obra saia conforme o planejado e que não gere danos à sua saúde posteriormente. E a sexta e última desvantagem são os pontos de ferrugem. Apesar de ter falado lá atrás para vocês que no material do container a gente tem um acréscimo de cobre e um acréscimo de fósforo e que ele tem propriedades anticorrosivas, ainda assim ele enferruja. Então você tem que fazer um tratamento adequado no momento de pintar o container em toda a sua superfície, para que, se houver algum acúmulo de água próximo dele enquanto ele estiver ali na sua construção, ele não venha a enferrujar. Apesar que todo esse material tem propriedades anticorrosivas, ele demora para enferrujar, mas é bom evitar. Isso a gente faz no momento em que vai fazer a pintura. Pessoal, então é isso. Hoje eu falei de container na construção civil. Se você gostou, já deixa o seu like. Se não gostou, não tem problema, deixa o seu dislike e deixa nos comentários o porquê não gostou para melhorar os vídeos. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum item para acrescentar na lista que eu falei de vantagens e desvantagens, também já deixa aí nos comentários. E se você quer saber a respeito de outro tema dentro da arquitetura, da construção, da engenharia civil, também já deixa uma sugestão de tema para eu gravar um vídeo e sanar suas dúvidas. Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até o próximo vídeo.